Bortolatti Gonçalves da Silva. Tá, mas que história é essa, Dudu? Já meteu esse nome de primeira? Quem é este cidadão? Pois vou dizer pra você, pra ti. Ele começou a vida dele com a comunicação, com a música, com os bons gostos no rock gaúcho, produzindo muita coisa boa que a gente escuta até hoje, vai continuar escutando por muitos e muitos e muitos anos. Aí depois, reviveu um sonho do passado de entrar na rádio. E hoje é um dos grandes comunicadores desse estado. O sobrenome tu reconheceu, né? Lelê Bortolatti. Um homem da Atlântida, um homem de Cachorro Grande, um homem que está envolvido, sim, em coisa boa, em futebol, em debate, em opinião, em coisas meio tensas, mas também em coisas que fazem parte da nossa vida e nos deixam muito felizes. Na verdade, tudo que ele faz nos deixa feliz. Por isso que tem tanta gente que gosta dele, Rio Grande afora. Que isso, Dudu. Obrigado. Seja bem-vindo ao Dudu Night, meu amigo Lelê Bortolatti. Obrigado por essas palavras, cara. Pô, obrigado. É estranho ver alguém me chamando pelo meu nome completo, assim. A última vez que eu me lembro de me chamar pelo nome completo foi primeiro dia de aula de alguma série, sei lá. O professor chama pelo nome completo, isso é verdade, né? É verdade. A lista de chamada, né? Sabe, tinha na minha escola, tinha uma colega nossa que ela fez uma interpretação fantástica. Eduardo Henrique Schmitz, presente. E o nome da guria era Andresa Clos. Aí, Andresa Clos, Closente. Ela personalizou, ela criou um segmento pela presença dela. Talento, hein? Talento desde cedo. Talento. Lelê, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite. É isso, cara. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui, velho. Muito obrigado de coração. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ti. A gente se encontra normalmente quando a gente tá sofrendo junto lá no Beira Rio. É verdade, né? Um lugar de vastos sofrimentos recentes. É verdade. Assim. Ultimamente, 99% de sofrimento e aquele 1% de alegria. É impressionante, cara. Tá louco. Que loucura. Tá difícil nosso Colorado, né? Tá difícil, cara. Tá difícil, mas... Né? Quem é acima dos 50, como eu, assim, sabe que o Inter passa por momentos assim na sua história. Não é tão raro. Não é tão raro. Mas é que incomoda, né? Incomoda tu ver um clube desse tamanho, né? Naquele verdadeiro monumento que a gente se encontra lá, que é o Beira Rio, né, cara? Um estádio de Copa do Mundo. Sei lá o que dizia daquele estádio. Um dos mais bonitos do mundo. Do mundo. O mais bonito do Brasil, a gente sabe que é. Não tem dúvida. E não é nem nós colorados que falamos isso, né, cara? São diversos torcedores de outros times. Né? É o brasileiro que diz isso. Exatamente. Então, e estar lá dentro, né, com um clube desse tamanho, com um estádio daquele tamanho, com uma torcida, com uma história, com uma camisa, e ver a gente hoje chafurdando é muito triste, assim, cara. Muito. Mas também cria uma casca, né? Cria. Você que tá vivendo isso agora... não desista. Porque depois, quando essas coisas são cíclicas. Quando mudar lá na frente, você vai ver o quão prazeroso é. Já diria o Capitão Inicial, tudo que vai... tudo vai, minha gente, tudo vai. E o Lulu, né, contemporâneo do Capitão... Contemporâneo não, o Lulu é um pouquinho mais velho. Mas o Lulu já dizia, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, né, cara? Isso nada vale do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Pois é. Inclusive, o Inter, ele é palco de muitos arrepios na nossa vida, né? Sem dúvida. Ele é uma entidade tão grande que eu brinco, já disse isso pro meu pai, pros meus ginos, pro meu avô, pro meu melhor amigo, pra todo mundo, porque ele nos arrepia em mais de um momento. Normalmente tu vê uma propaganda, tu te arrepia por aquela propaganda várias vezes, mas com o Inter tu te arrepia em um jogo, em outro jogo, pelo amor que eu acho que esse time tem, essa conexão, né? E eu até acho assim, bem sinceramente, cara, eu acho que, claro, cada clube com o seu torcedor existe um tipo de paixão, né? Mas eu acho assim que o brasileiro, né, nós assim a gente é educado, né? A gente tem na cultura o futebol como uma questão assim que faz parte do nosso dia a dia, né, cara? Não sei de quem é a frase, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes, mas eu acho que se encaixa muito de como a gente bota o futebol na nossa vida, porque, como tu disse, cara, a gente é envolvido pelo futebol muito pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, desde muito cedo, em alguns casos até antes da gente nascer, né, cara? E isso aí acaba nos acompanhando durante a vida e nos transforma em apaixonados por um esporte, cara, que às vezes tu vê assim... Eu já me questionei na minha vida várias vezes, cara, será que isso não tá realmente me tirando do prumo, assim, sabe?
Porque às vezes o futebol ele te deixa tão transtornado com algumas coisas e querendo ou não, ele também é uma válvula de escape, né? Ou deveria ser uma válvula de escape para os problemas do cotidiano. O futebol deveria ser algo que poderia te dar prazer, um lazer, só que não, a gente se envolve tanto que isso modifica o nosso dia a dia, o nosso estado de espírito, o nosso humor, né, cara? Até porque aqui a gente tem essa questão de viver uma rivalidade que também tá com a gente desde quando a gente nasce, ou às vezes até antes de nascer, né, cara? Porque isso também quem diz são as pessoas de fora aqui, né, cara? Que não existe rivalidade no Brasil, pelo menos como a nossa aqui, né? Mas o futebol ele tem um feito fantástico. Ele é o único que consegue proporcionar um churrasco na segunda noite depois do domingo. Ah, sem dúvida. Não. Ele é um agregador. E o futebol, né, Dudu? É aquela coisa assim, né? Isso é muito maluco que a gente fala lá no Bola, né, que é um programa diário de futebol. A gente fala muito sobre isso, que é a questão assim, cara, o futebol ele é um negócio que ele te permite tu te desculpar, tu apagar os teus erros 3 dias depois, né? Porque daqui a pouco tu tá lá de fulo da vida com o teu time, porque tu teve uma decepção no final de semana, porque a atuação foi ruim, o centroavante aquele perdeu o gol, o cara errou um pênalti. 3 dias depois, esse mesmo cara pode ir lá fazer um golaço, aí tu já tá idolatrando ele de novo. Entendeu? Então, o jogador de futebol, ele tem esse, como é que eu digo assim, essa possibilidade de resolver um problema que ele mesmo criou 3, 4 dias depois. Tô falando em relação ao problema com o torcedor, né? Porque a gente joga, né, nos caras, às vezes, até uma responsabilidade que nem é dos caras, né? Porque pra nós é muito fácil, né? Pô, como é que errou aquele gol? Pô, eu tava do lado da goleira, errou um passe de 10 metros. Errou essa porra? Né? Claro, a gente sabe que os caras estão lá pra dar o melhor deles. Mas é que realmente, assim, o futebol, cara, ele é... Tu bota 40 mil pessoas, 50 mil pessoas num estádio, cara. E depois, aí tu perde um jogo... Aí na semana seguinte tu bota um jogo no mesmo estádio e vai ter mais 15, 20 mil pessoas, cara. Sabe? É um negócio que os clientes, que são os torcedores, eles não deixam de ir. Não. Claro, eles vão mais, vão menos, depende muito da... Mas passa uma semana, a tristeza vai embora. Pois é, isso que eu digo, cara, porque às vezes tu tem uma decepção, sabe? Porra, eu vou pegar um exemplo recente do Inter, cara. A gente foi eliminado de forma traumática na Libertadores de 2023 pro Fluminense do jeito que foi. Estávamos lá. Cara, estávamos lá. Olha, cara, eu já vivi eliminações no Beira-Rio. Eu acho que aquela ali foi uma das mais injustas de todas, sabe? Foi. Do jeito que ela foi. Assim, a quantidade de oportunidades que a gente teve de matar aquele jogo e não matou. E aquilo foi numa quarta-feira de noite. Tu lembra disso? O jogo terminou, era que horas? 1 da manhã? Era quase meia-noite. Quase meia-noite. Mas eu vou no Hamburgo, tu vai a Canoas, eu cheguei em casa 1h da manhã. Era quarta-noite. E nós acordamos na quinta-feira, todos os colorados, os que conseguiram dormir, pelo menos, né, extremamente decepcionados com o que tinha acontecido e por que não, traumatizados. Cara, 4 dias depois, quinta, sexta, sábado, no domingo, teve um Grenal. Lembra disso? Lembro. Nós ganhamos esse Grenal. E não é que nós ganhamos esse Grenal, nós amassamos o Grêmio nesse Grenal. Que amasso. Esse jogo terminou 3-2, mas é um 3-2 totalmente injusto. Porque o Inter amassa o Grêmio e o Rocher falha em 2 gols. Sabe? O Inter poderia ter tocado 3 ou até 4 no Grêmio nesse jogo, 4 dias depois. Né? Então ali houve... E o espírito sobe. Claro, não é a mesma coisa que tu ganhar uma semifinal de Libertadores. Sem mas eu tô dizendo, a reconciliação da torcida com o clube, na grande maioria, já acontece logo depois, porque a vida segue. Algumas semanas depois, a gente recebeu o Santos aqui, tocamos 7 no Santos. Entendeu? Jogo inesquecível. Pois é. Depois de ter sido eliminado do jeito que foi numa Libertadores. E assim é o Sport Clube Internacional. Exatamente. Vamos voltar um pouco atrás, né? Não, mas o Inter, pra mim, cara, o Inter é o clube de futebol que vai lá em Yokohama e vence o Mundial em cima do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. E depois em Abu Dhabi perde pro Mazembe. Esse é o Inter, cara. Sabe que eu vou te dizer uma coisa engraçada, familiar nossa? O meu Dindo, ele foi pros dois, pra Yokohama e pra Abu Dhabi. E o Natal de Yokohama foi o melhor Natal da história da humanidade, né? Já o Natal de Abu Dhabi foi o Natal mais depressivo da história da humanidade. Então, o Inter, ele realmente tem a capacidade emocional de nos botar ou muito lá em cima ou muito lá embaixo. Muito, tá louco. E a própria vitória contra o Barcelona em 2006...
Eu deixo isso fora do debate dupla Grenal, entendeu? Não é opinião de colorado e de gremista. Esses dias eu vi um post no Instagram com fotos dos brasileiros campeões do mundo, né? Antes da FIFA ou depois da FIFA, todos. E aí o post dizia assim: esqueça o time que você torce. Qual é a vitória mais incrível do futebol brasileiro numa final de Mundial? Cara, 90% dos comentários falam do Inter de 2006. Entendeu? É verdade. Porque foi a mais inesperada. Se tu pegar, cara, o Barcelona e o Milan, que o São Paulo vence em 92 e 93, eram duas máquinas também. Máquinas. Mas o time do São Paulo também era uma máquina. O time do Inter de 2006 não era uma máquina. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem fez o gol era... Exatamente. Odiado pelo torcedor. Então, assim, tipo, em 92 e 93, o torcedor do São Paulo que viu aqueles campeonatos mundiais, que viu aqueles jogos lá no Japão, ele acordou de manhã com uma possibilidade real de que seu time podia vencer o jogo, sabe? Nós podemos vencer o jogo, a gente pode jogar igual para igual com o Bila. Nós não tínhamos essa sensação em 2006. A gente pensava, cara, nós vamos ter que se superar, nós vamos ter que garantir os primeiros 30 minutos, né? Vai ter que ser numa escapada, vai ter que ser, sabe? Então, isso torna a vitória gigante, né, cara? Porque não é só o Barcelona do Ronaldinho, do Iniesta, do Puyol, do Deco, do Xabi. Pelo amor de Deus, cara. O Barcelona. Pelo amor de Deus, sabe? Então, é a maior vitória da história do futebol brasileiro. Mas também, talvez, tenha ali o maior fiasco no Mundial, que é a derrota para o Mazembe. Talvez não seja o maior, mas é o primeiro, né? Porque as semifinais de Mundial, elas sempre foram um problema para o futebol brasileiro, sempre. Se a gente pegar no histórico. Eu acho que o único time que passa tranquilo por uma semifinal de Mundial é o Santos do Neymar em 2011, que ganha, eu acho que de 3 ou 4-0. Se não, atenção. Aí vem logo depois o Corinthians, cara, 2012. O Corinthians ganha os 2 jogos de 1-0. Aham, de 1-0, atenção. O São Paulo, em 2005, a semifinal é 3-2 pro São Paulo, contra o Al Ittihad do Tcheco. E o melhor em campo é o Rogério Ceni. Já tinha sido um horror. A nossa semifinal de 2006 tinha sido um horror também, contra o Al-Ahly, né? Aí depois tu tem eliminação do River Plate, tu tem eliminação do Atlético Mineiro. O Grêmio em 2017, cara. O Grêmio em 2017 foi ganhar do Pachuca na prorrogação. Exatamente. Né? Um jogo tenso demais. Exatamente. Horroroso. Então, assim, cara, tem muita coisa, cara. Muito time que depois caiu na semifinal brasileira. Mas é que, claro, né, cara, o do Inter é... Até pela estética, né, cara? O Potter fala muito sobre isso. Que a estética no Mazembe ainda tem aquele quadro que é o que diabo que cana o mundo, né, cara? Aquilo ali pra nós esteticamente aquilo ainda transforma a lembrança numa coisa ainda mais dolorosa, né? Porque aquele jogo realmente é um jogo assim que o Inter poderia ter matado o jogo nos primeiros 10 minutos. 10, 15 minutos já era pra estar 2-0 pro Inter. O Inter perde 2 gols no início, assim, imperdíveis, assim. Só que aquela coisa, né, cara? Aquela autossuficiência, uma preparação que depois todo mundo viu que foi errônea, né? De 2010, bem ao contrário da que foi 2006, né? O esporte, o futebol... tem dessas. E o futebol é o único esporte que permite, com frequência, que o mais fraco vença, né? O mais forte, né? Apesar de que, de um tempo pra cá, eu vejo movimentos, assim, principalmente no futebol brasileiro, assim, que parece que os dirigentes não gostam disso, assim, né? Eles vão terminando com as possibilidades de times mais fracos vencerem os maiores, por iniciativas, talvez, por audiência de televisão, porque a gente pega a Copa do Brasil, por exemplo, que era um baita exemplo disso, né, cara? A Copa do Brasil era um torneio que, com o formato que tinha, com o gol fora de casa, permitiu que muitos times completamente desconhecidos ou eu diria assim, inexpressivos a nível de futebol nacional, como Paulista de Jundiaí, Santo André, sabe? Serem campeões da Copa do Brasil. O próprio 15 de Campo Bom, cara. 15 de Campo Bom foi semifinalista da Copa do Brasil. Por quê? Porque jogava com o regulamento e a gente sabe que material humano a gente tem no Brasil.
para times de menor expressão conseguir bater de frente com times grandes. Mas o regulamento da Copa do Brasil ainda ajudava, porque tinha o gol fora de casa, né? O gol qualificado. Os caras acabaram com isso agora e a gente não vê mais time médio chegando na semifinal ou na final de Copa do Brasil. É bem raro. Assim. É bem raro mesmo. Bem raro. Eles bem fazem raro. porque eles querem audiência, querem o Flamengo e o Corinthians chegando na final. Palmeiras. Enfim. Eles querem os gigantes. Não posso criticar isso, entendeu? Mas eu acho que acabaram com o charme da Copa do Brasil, que era essa possibilidade de tu ver... O Brasiliense chegou na final com o Corinthians uma vez, né? Foi assaltado naquela final, inclusive. Né? O Brasiliense, então era muito normal a gente ver times pequenos com todo respeito, assim, né? Times menores. Pequenos comparados com... Chegando porque as Copas são, em tese, elas seriam para isso, né? A gente vê, inclusive, resultados surpreendentes acontecendo em Copas fora do Brasil, né? Tu pega essas Copas também nos campeonatos europeus, tu vê algumas surpresas. Não, é fantástico. Porque lá eles geralmente fazem jogo único, assim, né? Tive a oportunidade de assistir Inter de Milão e Bodo da Noruega. Olha aí, cara. No estádio agora. Agora na Champions? Estive lá. Eu e meu sócio, meu melhor amigo Eduardo. Estivemos lá. Pô, o Bodo eliminou. Eliminou, foi um jogo. Tão espetacular que o Inter de Milão faz um gol e a torcida fica em silêncio. Porque foi extremamente trágico aquele jogo, né? Pela derrota que estava se acumulando. Sim. E foi muito legal, porque, cara, a gente foi para uma feira de calçado, a maior feira de calçado do mundo, e aí aproveitamos e sempre gostamos, né? Claro. Amizade, irmandade, vamos viajar, né? Vamos curtir. Tem que unir essas não é a coisas, primeira nem a segunda vez que a gente faz isso, vamos sempre curtir. Ficamos 15 dias. E aí assistimos 2 jogos. Paris Saint-Germain e... Paris Saint-Germain e... Mônaco. E Inter de Milão e Bodo. Então foram 2 baita jogos. Sabe que eu... Fiquei amigo. Uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a falar do Bodo Glimt no Brasil, pelo menos no Rio Grande do Sul, fui eu, né, cara? Sério? Fui eu. Que massa. Fui eu porque eu comecei a acompanhar o campeonato norueguês depois da pandemia. Que massa. Porque foi um dos primeiros campeonatos a voltar. Encontrei os torcedores na rua, eu te dizer, na noite anterior eles já estavam em Milão, invadiram Milão. Fazendo festa, cantando. Imagina, cara, fantástico. Imagina. E é um país, assim, muito unido, né? Então o pessoal vem todo mundo junto. É fantástico. Cara, um sonho que eu tenho, assim, é visitar a Noruega e conhecer os estádios de futebol. Eu lá, também quero visitar. Que eu acho muito interessante, assim, cara, sabe? Sabe que lá eles têm o estádio mais ao norte no mundo, que é de um time chamado Tromsø. Eu não sei se esse é a pronúncia correta, assim. E lá eles têm aquela questão até do posicionamento do sol, né, cara? Que em alguns meses do ano eles têm o sol lá 3, 4 horas por dia. Não, né, loucura. Cara? Nasce durante lá, 60 dias. Fica lá e muito... Por isso que eles têm que ter gramado sintético lá, eles não têm grama natural, porque não pega sol, é neve pra dedéu, né? Só que daí eu comecei a acompanhar o futebol norueguês depois da pandemia, porque foi um dos primeiros a voltar. E aí eu comecei a pesquisar sobre os times de lá, daí fiquei sabendo do Bodo, que era, né, o time que era o melhor lá da Noruega. Tem um time que eu adoro o nome dele, porque não tem time mais norueguês que o Viking, né? Viking, sim. Viking, né? Então tem o Molde, tem o Tromsø, tem vários times lá que eu comecei a acompanhar por causa, mas o Bodo era o que me chamava a atenção. Vou te contar uma coisa engraçada. Nós fomos no jogo da Inter, então, e do Bodo, e fomos no Paris Saint-Germain. E aí, noite fria em Paris, né? Aquelas noites lindas de Paris, assim, fria, mas que não é um frio tão intenso que qualquer não te permita coisa em Paris na rua. é lindo. É verdade. E aí, chega um cara, assim, chega outro cara, chega outro cara, chega outro cara. E aí o Dudu, cara, que turma, né, velho? Será que é um grupo de amigos? E aí tem um cara do nosso lado, nos cumprimenta. O Dudu sempre me corrige quando eu falo o nome dele. É Print, uma coisa assim. Print, uma coisa assim, não é o nome dele. Um francês fisioterapeuta. E começamos a conversar, e olha o negócio. Os caras vão em todos os jogos, no mesmo lugar, há 20 anos, no estádio, no Parc de France. Parc de Prince, na verdade, né? Parc de France. E eles não se conhecem, eles não têm um grupo de WhatsApp, eles somente vão e todos se encontram lá. Sério? Loucura. Eles só se encontram naquele momento? Só se encontram. Se encontram naquele momento. Eles não têm convívio externo. O convívio deles é ali no estádio, naquele momento. Há 20 anos? Há 20 anos. As famílias dos caras não se conhecem? Não se conhecem. Tu vê como é... É a amizade do estádio cultural. Uma cultura diferente. Não, e daí chegou um de terno. Chegou atrasado. Não sei o que, atrasado. Fantástico. Fantástico. A amizade deles se restringe àquele local, àquele momento. Fantástico.
E aí Isso é muito cultural. tinha uma torcida, duas torcidas muito parecidas assim, com tipo camisa 12 Guarda Popular, só que do lado esquerdo do estádio, né, tem uma torcida que é muito polêmica do PSG, que é aquela que não aceita pessoas, bem assim que eles tratam, né? Eu até perguntei. É uma torcida extremamente racista. Eles não aceitam pessoas que não forem brancas. Foram punidos, ficaram não sei quantos anos sem conseguir ir no estádio, agora parece que voltaram. Então, isso é muito interessante de ver o dinamismo. Isso não tem no Brasil, por exemplo. Sim. Desconheço algo parecido no Brasil. Na Europa isso existe ainda. Então, é um futebol diferente, realmente. Loucura, né? Pro lado bom, como esse que tu acabou de falar, um time como o Bodo, que é um time irrelevante perante a tantos times da Europa, estar ganhando de um Inter de Milão, mas também de uma eliminando o Inter de Milão em Milão. Ou de amigos que se encontram, mas de uma situação como essa, né? E agora parece que cessou isso lá no Paris Saint-Germain. Lelê Bortolatti, nós entramos no futebol e não paramos mais. Mas eu preciso saber de uma coisa, tu nasceu no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre? Sim. Em 1973. 15 de janeiro de 73. Temos 5 dias de diferença. Eu tenho 53 anos. A idade daí. Um pouquinho. Né? É só da diferença dos dias mesmo. Eu sou 20. Mas o bom é que já estou no verão, né? É verdade. Quando eu era criança, eu ficava bravo porque eu não podia fazer festa, todo mundo de férias. Cara, tu tem esse trauma também, eu tenho. Cara. Mas agora eu tenho prazer, porque tá todo mundo na praia. Trauma de infância, cara. Porque na época de colégio, tu passa o ano inteiro indo no aniversário dos colegas e no teu aniversário não existe. E não leva cuecão, não leva tapaço, não leva nada. Né? Tu passa o ano inteiro dando presente e tu não ganha nada. Exatamente, não ganha nem um abraço, nem um beijo, exato. Uma vez a minha mãe fez um aniversário meu em março. Muito sem graça. A minha mãe fazia em dezembro, início de dezembro. Não tem nada a ver. Não tinha nada a ver, porque comemorava uma coisa que não ia demorar um mês pra acontecer ainda. Esquisito isso. Nasceu em Porto Alegre e qual foi teu primeiro sonho assim de trabalho? Como é que era esse sonho de Lelê na época, virando de uma criança para um adolescente? O que tu queria fazer na época? Cara, eu sempre quis ser radialista. Sério? Sempre quis ser radialista, cara, porque eu tenho uma música muito forte na minha criação como pessoa e o rádio. Porque minha mãe sempre contou pra mim uma história de que nos meus primeiros dias de vida, quando eu chorava no berço, ela ligava um radinho de pilha e botava do lado, assim, e eu parava de chorar. Então, quando eu comecei a me interessar por música mesmo, já ali no final dos anos 70 ali, cara, que eu começo a ter essas referências, assim, dos discos da minha mãe, porque a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu morava com a minha mãe, mas eu passava o final de semana com meu pai. E a minha mãe, cara, ela era extremamente focada na MPB. Todos os discos clássicos que existiam nos anos 70 de MPB, os artistas clássicos da MPB, Toquinho, Vinícius, Roberto Carlos, Milton Nascimento, Gal Costa, Caetano, Djavan. Bethânia, Djavan, Simone, ela tinha todos esses discos. E o meu pai gostava de música black norte-americana. Olha só. Meu pai gostava de Jackson 5, meu pai gostava de Stevie Wonder, meu pai gostava de um grupo chamado Stylistics. Barry White, ele devia gostar. Barry White, ele amava o Barry White, amava o Barry White. Barry White é um clássico. Ele gostava cara, muitos cantores, assim, eu lembro que meu pai comprava muitas coletâneas em vinil. E era realmente, eu lembro, cara, que tinha muitos... a grande maioria dos cantores eram todos negros, assim, cara. Olha só que legal. O B.B. King, meu pai amava o B.B. King. Sabe que eu gostava muito mais de música clássica por causa do meu avô, influência do Nat King Cole. Nat King Cole, e da Natalie Cole. Natalie Cole. Unforgettable. Fantástico. Pô, isso é incrível. Então eu tinha essa referência de MPB na casa da minha mãe e de música gringa na casa do meu pai. Porque meu pai, além dos músicos negros mesmo, que ele gostava de escutar, ele também gostava de escutar bandas que bebiam da fonte da música negra. Por exemplo, os Rolling Stones. O Rod Stewart, o Creedence Clearwater Revival, sabe? Então, cara, tinha essa coisa assim, cara, porque eu tinha a música gringa e a música brasileira. Como é aquela música do Creedence fantástica? Pô, tem o Have You Ever Seen the Rain? Não. Essa não é? Não. Essa não é Creedence? Acho que é. Não. Hey Now. Agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome da música, pô, tá cantando na minha cabeça. O Creedence é a música, o Have You Ever Seen the Rain, que é o original que é do Rod Stewart. Do Inter.
Sim, mas o Heavy, eu sempre achei que era do Rod Stewart, não achava que era do Não, Creedence. o Rod Stewart gravou Have You Ever Seen the Rain no Unplugged dele. Olha só. Ele gravou, mas essa música ela é do Creedence. Do Creedence. Então eu lembro, e meu pai tinha essas É do referências Creedence. todas, Agora assim, cara. eu fiz confusão. Sabe, era tudo isso, cara. E eu lembro que, pô, além dele ter os discos em casa, o meu pai gostava já da questão do som de boa qualidade. Ele tinha o toca-fita no carro. Então ele gravava as fitas, ele comprava às vezes os discos em fita original, ele já instalava um amplificador embaixo do rádio que tinha fita cassete. Então, cara, eu me lembro das viagens que a gente fazia assim de carro, cara, e sempre ouvindo música, sabe? Música. Então eu tenho muito essa referência. E ele gostava muito de ouvir rádio também, sabe? Então o rádio começou a ser muito presente na minha vida, porque eu comecei a identificar músicas que eu gostava e eu, às vezes, ficava sentadinho na frente do rádio procurando as músicas, que os rádios, eles eram analógicos, né? Então, tu tinha um botão que tu girava, onde o ponteiro, ele ficava no dial, assim, né? Que ele ia ali do 87 ponto alguma coisa até o 105. Aí tu tinha que manualmente girando. Tu tinha que manualmente, ligava uma luzinha que tu conseguia sintonizar o rádio e ali tu ficava procurando, ou tu ficava indo de uma estação para outra para ver se estava tocando uma música que tu gostava. Assim que a gente procurava música na época. E eu perdia horas fazendo isso, cara. Eu me entretia com isso. Ou então, às vezes eu pegava os discos e ficava ouvindo os discos, botava. Eu aprendi a mexer muito cedo em toca-disco. Então eu botava os discos. Geralmente os discos vinham com encartes. Então os encartes tinham as letras das músicas. Eu gostava de ouvir, de ler as letras. Então ali, por exemplo, ali eu comecei a me familiarizar já com o inglês, porque tinha letra de música em inglês, e principalmente eu comecei a ler muita letra de música em português. Então, cara, se a gente pegar músicas assim dos anos 70, dos anos 80, assim, cara, eu sei as letras muito de cor, assim, porque desde pequeno eu escutava isso, sabe? Que massa. Eu digo mesmo. Numa era um pouco mais moderna, meu pai tinha já o iPod, e meu pai tinha um iPod com, sei lá, 10 mil músicas. Que eu gosto muito, assim, que eu sou muito fã da Dire Straits, eu sou apaixonado por Dire Straits. Sou terrível, eu tô com um problema de memória com nome, não sei porquê. Mas vem que eu te ajudo. Mas vamos lá, Dire Straits, saxofone... Como é que é a nossa música, cara? The Latest Trick. The Latest Trick. And the Latest Trick. The Latest Trick. Isso me lembra, assim, parece que eu tô, sei lá... Meia-noite, correndo pela cara dos Gomes com um carro, assim, com uma loira do meu lado. Clássico absoluto dos anos 80, né, cara? Uma das bandas que... Money for Nothing. Money for Nothing, né? Disco clássico, Brothers in Arms. Brothers in Arms. Todo mundo tinha aquele disco. Meu pai tinha esse disco. Um protesto contra a MTV, inclusive, na época, né? Cara, na realidade, ali era o primeiro, talvez assim, um dos primeiros choques, né? De imagem, com a música com a imagem, né? Porque a MTV já ditava algumas coisas nos Estados Unidos e as bandas precisavam transformar a sua música em vídeo também. Algo que para a geração de hoje é absolutamente obrigatório, né, cara? Naquela época, não, cara. Música era música, vídeo era vídeo, né? Para tu descobrir a imagem de um artista quando tu ouvia no rádio, tu não tinha celular para pesquisar quem era. Ou era entendeu? Na MTV, TV. Cara, ou tu teria que procurar uma revista, ou um jornal, ou ver uma matéria na TV. Aí depois disso a MTV surge, né? Era uma imaginação. Nossa, tá louco, cara. Claro, daí depois os caras começam a ver que a imagem começa a andar junto, né? Aí os clipes começam a ser feitos nos anos 70, mas mais como um instrumento de divulgação, não como uma necessidade, não como uma obrigação que é hoje, porque qualquer moleque hoje em dia, qualquer criança hoje em dia que vai ouvir uma música, ela automaticamente ela vai querer ver a imagem do artista, né? E hoje em dia, inclusive, tem que saber se existe o artista fazendo a música, se a música não está sendo feita pela inteligência artificial. Isso é muito louco, cara. O meu Dindo, minha família também é muito musical nesse sentido. O meu Dindo, ele é o maior fã de Rush que eu conheço. Porra, tá louco. Ele tem todos os discos guardados na garagem de uma casa que meu avô morava lá em Novo Hamburgo, do Rush. Fly by Night. Normal, cara. É que assim, quantos anos ele tem? O meu Dindo, o Fábio tem 53, 73, o Fábio é de 68, ele tem 58. 58. Então ele é um pouquinho mais velho que eu, mas é uma geração, cara, que a gente colecionava discos, cara. Porque era aquela coisa, tu gostava de uma banda, a banda tinha uma sonoridade, né? E aquilo, tu tinha que comprar o disco
Porque era aquilo ali que tu tinha, cara. Eram 45 minutos um vinil, né? E as bandas, às vezes, até no caso do Rush, que era uma banda de músicas mais longas, né? Às vezes até tinham que lançar discos duplos, né? Para ter mais tempo para colocar as músicas. Então a gente se identificava com as bandas e era até um símbolo, assim, de pertencimento, né, cara? De conquista tu ter aquele disco, né? Tu chegar na casa do teu amigo com aquele bolachão, sabe? Com aquele disco. Vamos nos reunir na casa do fulano hoje para ouvir uns discos. Então tu levava os teus, o outro cara tinha, daí tu gravava as fitas e tal. E isso era uma coisa que a minha geração e certamente o teu Dindo tem, por isso que a gente não se desvincula disso, cara, sabe? É bonito. Hoje, numa vida digital como a gente tem, o streaming, por exemplo, cara, a música não me pertence. A música tá numa nuvem. Eu pago por algo que não é meu. Que loucura. Tá lá. Isso o disco não. A gente comprava, cara, é meu. Não, e até hoje, disco. Né? Tu bota e tu tem o prazer de olhar o negócio girando, a agulhinha ali passando. Cara, eu agora foi no sábado, na sexta ou no sábado. Cara, isso que eu tava fazendo na minha casa, no sábado de noite, eu tava tomando vinho e limpando meus vinis. Limpando meus vinis, cara. Tu tem muitos vinis? Muitos. Papo de quantos? Cara, é que assim, eu tive um baque na minha vida com relação a vinil em 1994. Eu era DJ de uma casa noturna em Porto Alegre. E era uma fase que era bem na virada do CD, do vinil pro CD. Então, cara, eu já tinha muito vinil, porque eu já comprava desde muito novo, assim, cara. Desde antes de começar a trabalhar, eu comprava muito vinil, porque eu já gostava de botar som nas festas do colégio, as festas que a galera fazia nas casas, eu levava os meus discos, eu já tinha essa... E como eu te disse, às vezes tu comprava um disco por causa de uma música. Então tu tinha aquelas caixas de plástico, aquelas caixas clássicas que a gente carrega rancho de supermercado, a gente tinha aquelas caixas e enchia aquelas caixas de vinil. Uhum. Eu tinha 4 dessas caixas cheias de vinil. Nossa. E eu era DJ de uma casa noturna, que já era muito famosa em Porto Alegre na época. E uma vez assaltaram essa casa. Assaltaram essa casa numa manhã. Assaltaram? Levaram um monte de equipamento da casa e também levaram os meus discos de vinil. Eu devia ter ali, cara, em torno de, sei lá, talvez uns 250, 300 vinis, assim, que foram levados todos no assalto, né, cara? E eu tinha já ali uns 15, 20 CDs, porque eu trabalhava com os dois toca-discos, né? Eu tinha um mixer e já tinha um espacinho onde tinha um CD player, que eu botava os CDs ali, que a gente estava começando a usar CD para tocar na noite, né? Então, cara, levaram tudo, assim. Então, eu só tinha alguns discos em casa que tinham sobrado, porque na verdade não eram músicas para pista de dança, eram outras coisas, assim, tipo, que eu tinha, tipo, a trilha sonora do 2001, uma Odisseia no Espaço, sabe? Uma coisa assim. Que louco. Então eu fiquei com pouquíssimos discos, assim. E como veio a geração CD, na época eu comecei a comprar muito CD também, né? E, então eu meio que, como eu tive esse assalto, eu me desliguei um pouco do vinil, mas eu comecei a comprar vinil depois de novo, lentamente, sabe? E aí comecei a resgatar vinis que me levaram naquele assalto, comprando em lojas de vinil usado, em sebos, né? Então, claro, tem muita coisa que eu consegui recuperar, tem outras que não, né? E, então, hoje, cara, eu devo ter, assim, em torno de uns 300 vinis já de novo, assim, mas gostaria de ter muito mais. Um assim. vinil que eu me orgulho de ter em casa é o USA for Africa. Ah, todo mundo tinha, né, cara? Todo mundo tinha. E por causa de quê? Por causa de uma música. Por causa de We Are The World. Exatamente. Né? E todo mundo comprou aquele disco porque aquele disco foi feito com o intuito de que as vendas do álbum fossem revertidas para combater a fome na África. Né? E, então todo mundo comprava esse disco. Eu me lembro de uma cena muito clássica de um aniversário de um colega nosso do colégio, bem na época do We Are The World, cara, que, sei lá, umas 5, 6 pessoas levaram de presente para ele o disco. No mesmo aniversário, assim. Que loucura! O que fazia a época, hein? Ô, Lelê, e tu produziu muita banda gaúcha, Lelê? Então, cara, eu fiz um teste. Como eu queria trabalhar com rádio, e depois de ser DJ na noite, eu tentei fazer rádio nos anos 90. Olha só. Eu cheguei a fazer um teste na antiga Felusp, que depois virou Pop Rock, né, na Ubra.
Fiz na Ipanema FM também, uma rádio Ipanema, clássica de Porto Alegre. grande Ipanema. Cheguei a fazer programas que os ouvintes faziam na Ipanema na segunda-feira da noite, que chamava Clube do Ouvinte. A gente escolhia uma banda, ia lá, fazia um programa específico, tu aprendia como se fosse... Tu apresentava o programa como se tu fosse o locutor. Mas, cara, não consegui trabalhar como radialista. Daí eu comecei queria muito trabalhar com música, né, cara? E eu sou amigo de infância de um cara que é um ícone do rock gaúcho, chamado Rafael Malenotti. A gente se conheceu na... Quem não gosta de Rafael Malenotti? Quem não gosta de Rafael Malenotti? Essa é uma pergunta fantástica. A gente se conheceu, cara, na segunda série do primeiro grau. Que mitos. Nós temos... a gente está completando agora, este ano, a gente está completando 46 anos de amizade. Cacete. Eu e ele. Cacete. Então, ali na primeira metade dos anos 90, o Rafa, que já tinha perdido os pais muito cedo, ele morava numa casa muito grande ali no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e ele tinha um estúdio dentro dessa casa, onde muitas bandas ensaiavam. Dentre elas, claro, a banda dele, o Acústicos e Valvulados. E eu frequentava muito essa casa, porque eu trabalhava como vendedor de ímã de geladeira. Cara, eu vendia imã de geladeira para uma empresa de um amigo meu, que foi um dos trocentos empregos que eu tive nos anos 90. E às vezes, como eu tava passando ali por perto, ali, eu sempre dava uma passada ali de tarde, ali, né? Dar uma relaxada no meio da tarde ali. E sempre tinha umas bandas ensaiando naquele estúdio ali. E eu comecei a ver aquelas bandas. E eu achava legal aquilo, né? Pô, Comunidade Ninjitsu, Tequila Baby, Ultraman, sabe? Pô, que massa essas bandas, legais, né? Músicas boas e tal. Quem é que organiza isso? E o Rafael disse, cara, ninguém organiza. Todo mundo, a galera vem aqui, paga a sua hora, ensaia aqui, a gente faz uns churrascos aqui, e assim era a vida, né, cara? E aí eu pensei, bom, cara, aí tem uma oportunidade de eu tentar fazer alguma coisa com música, né? Porque eu via talento nos caras, né? Óbvio. Eram bandas legais, e aí eu comecei a oferecer para eles um serviço de produção, até porque eu já fazia uns bicos de final de semana. Como eu vendia os ímãs durante a semana, final de semana eu viajava fazendo produção de estrada de algumas bandas. E aí, porque teve uma vez que eu era DJ, e esse bar que eu era DJ na praia, o bar não deu certo. E aí os donos meio que foram embora para Porto Alegre e nos deixaram numa roubada lá. E aí tinha várias bandas cover que faziam shows no bar que eu tocava, então eu fiquei muito amigo dos caras das bandas. E aí, por intermédio dos caras da banda Cooks, que era uma banda de cover, é uma banda de cover até hoje, eu acabei indo trabalhar com eles como hold. O hold é aquele cara que monta o palco e tal, que afina as guitarras. Eu aprendi a fazer essas coisas com ele, fui trabalhar com eles como hold. Então, depois de hold, eu cansei um pouco de trabalhar como hold, daí fui vender imã de geladeira, aí virei produtor de estrada de final de semana, viajando com umas bandas, então comecei a conhecer muitos músicos. E aí, quando eu vejo essas bandas ensaiando no estúdio do Rafa, eu começo a propor para esses caras, gurizada, vamos fazer um trabalho aí, né? Tipo... Vamos lá, vamos construir um negócio. As músicas de vocês são legais, vamos levar pras rádios pra tocar. E na época era difícil, cara. Eu tô falando de 96, assim, sabe, cara? Na época, pra te gravar um CD, cara, era R$50 pra tu gravar um CD. Sabe onde é que a gente tinha que ir pra gravar um CD? Onde? Em Novo Hamburgo. Aonde? Cara, eu não lembro o nome do lugar, mas tinha um lugar em Novo Hamburgo que era o único lugar, não tinha em Porto Alegre, mas em Novo Hamburgo tu conseguia ir lá e gravar um CD. Então, cara, às vezes tu precisava de R$300 para gravar 6 CDs, né? Além de gravar no estúdio, mixar, masterizar, para botar a música num CD e tu poder levar esse CD numa rádio, era um custo absurdo. Na época estamos falando de um sonho que custava 3, 4 pau hoje, né? Tá louco, cara. Não tem nenhuma condição, sabe? Então, e a gurizada das bandas se virava, né? Então, por intermédio dessas bandas cover, eles levantavam grana. Por exemplo, tinha uma banda chamada Rastamanos, que ela era formada por integrantes da comunidade da Ultraman. E o vocalista era o Fabão de Fentaler. O Fabão que depois ficou muito famoso, no DVD do Armandinho e tal. E eu trabalhava com esses caras, eu viajava com eles final de semana, aí depois eles saíram da produtora que eles estavam trabalhando, vieram trabalhar comigo, a gente começou a fazer dinheiro com eles, eu comecei a pegar o trabalho de música própria da Ultraman, da comunidade, né, de levar nas rádios do interior, quando a gente ia com as bandas cover, fazer shows. Então as coisas começaram a acontecer, né? Daí os guris da comunidade gravam o clipe de Detetive. Falou em Ultraman, eu tive a oportunidade de contratar o Tim Maia Gaúcho para cantar
no Natal do Dudu News na Praça de Novo Hamburgo. Tu tá louco. Sensacional. Que presente grande de Natal Croco, pra cara. comunidade. Um dos caras mais íntegros que eu conheci em todos esses anos, cara. Aconteceu uma situação, rapidamente, por favor, lá em Novo Hamburgo, que ele fez um show umas 2 semanas antes. E houve um episódio de que ele falou, que ele defendeu lá um lugar de Novo Hamburgo que a prefeitura estava querendo desapropriar. Não lembro exatamente a história, o que era. Mas a prefeitura estava querendo tirar o negócio lá, a sede do lugar, e foram pedir para ele falar no show, então, que defender, né? E ele falou, defendeu. E eu acho que o pessoal da prefeitura não gostou muito. E como o evento estava sendo organizado na praça, né? Organizado pelo Dudu News, mas com a cedência do município descer na praça, olha, se tu puderes conversar com o Tonho Croco, né? Para ele não falar de novo, pessoal. Como é que eu, que sou dono de um jornal que preza pela liberdade, vou dizer pro cara para ele não falar? Mas peçam vocês por ele, então eu não vou pedir isso. Ele fala o que ele quiser. Exatamente. Liberdade de expressão, né? Se ele quiser falar A, se ele quiser falar Z, ele fala o que ele quiser. Exatamente. Eu quero só que ele dê o show dele. Que pra mim é o grande momento da noite. Perfeito. Então, cara, eu admirei isso nele. Porque no outro show ele foi contratado pela prefeitura. E ele falou um negócio que a prefeitura não gostou. Então eu admiro pessoas assim que não se vendem, né? No mundo hoje, onde a gente vê lá o Daniel Vorcaro pagando meio mundo para falar bem dele, como a gente viu, né, recentemente, tem pessoas assim que merecem nosso grande respeito. Olha, cara, eu trabalhei mais de 20 anos com essas bandas, né, cara, com esses músicos, assim, cara, e te afirmo, assim, cara, sem dúvida nenhuma, um dos mais íntegros moralmente que eu conheço é o Tonho Croco. Mito. Sabe? Porque trabalhamos numa fase inicial da Ultraman, aí depois eu saí por intermédio até do fato que a comunidade Ninjitsu é uma banda que explode no início dos anos 2000, porque minha primeira fase da produtora eu tinha Ultraman, Tequila Baby, Comunidade e o Fernando Noronha, que é um bluesman sensacional. Assim. Só que, cara, ali na virada de 99 para 2000, ali, a comunidade explode realmente. Assim. A comunidade faz o primeiro Planeta Atlântida e tem um estouro. A gente grava um CD ao vivo no Opinião, encarta na revista Atlântida. Então a banda passa a ter um tamanho maior e vender muito show na época. E show era o que dava grana, né? Claro. Então eu acabei tendo uma demanda de trabalho muito maior com a comunidade. Eu me desvinculo da Olelê da Ultraman no meio da gravação do disco Olelê. E também logo depois a Tequila Baby. E aí depois voltamos a trabalhar juntos ali, eu acho que em 2012, talvez. Mas mantivemos uma relação de amizade por muitos anos, assim, sabe? Eu e o Tonho, que dura até hoje, né, cara? Porque essas indas e vindas com as bandas, que até eu estou contando tudo isso num podcast que eu lancei no YouTube, né? Chamado Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que eu até já aproveito. Eu quero ser seu amigo de novo. Que é uma frase clássica de uma música da Cachorro Grande, banda que eu vinha trabalhar numa segunda fase. Mas essa frase, para mim, ela é muito emblemática no meio da música gaúcha e na minha história com as bandas, sabe? Porque eu tive muitas indas e vindas com as bandas. Muitas bandas que saíram do meu escritório e voltaram. E então eu gosto muito dessa frase, eu quero ser seu amigo de novo, porque a gente tinha muitas discussões, a gente brigava muito a gente tinha muita diferença de pensamento, eu como manager da banda e os caras como músicos, entendeu? Mas essas divergências que a gente tinha, elas sempre foram no pensar o melhor para a banda como um business, como um negócio. Então eu olhar para trás hoje, 20, 25, 30 anos depois, e estar conversando com os caras frente a frente sobre as bobagens que a gente fez há 30 anos atrás, eu acho muito legal isso. Sabe? Que massa. Porque a gente, com a grande maioria desses músicos, a absoluta maioria desses músicos, todos, foi tudo esclarecido, né? Eu tenho poucas tretas que ficaram mal resolvidas nessa história. Ficaram para trás. Pouquíssimas. Eu te diria que eu conto nos dedos de uma mão só. Então eu faço questão de contar essa história, como eu estou fazendo no podcast, junto com todos os músicos, porque a ideia inicial do podcast era contar a história da minha vida como produtor e das bandas que eu trabalhei. Só que como eu fiquei amigo de um monte de músico que eu não trabalhei, aí eu resolvi chamar esses caras também. Então hoje em dia eu entrevisto todo mundo do rock gaúcho, sabe? Inclusive caras dos anos 80, que foram os caras que eu via no palco que me induziram a querer trabalhar com música. Porque por mais que eu tenha te falado antes ali, eu tinha a referência da música gringa com meu pai, da MPB com a minha mãe, mas o que virou a chave na minha vida foi ter visto no palco
os shows dos Cascaveletes, do TNT, sabe? Do Engenheiro do Havaí, do Nenhum de Nós, sabe? Do Taranatiriça, que eram bandas que eu vi, Os Eles, que eram bandas que tinham nos anos 80, que eu ficava na frente do palco vendo os shows, assim, sabe? Porque na época até a gente conseguia ir a shows mesmo sendo menor de idade, assim, cara. Sabe? Eu me lembro de meu primeiro show no Gigantinho, eu tinha 13 anos, cara. Imagina. Cara, 13 anos. 13 anos de 13 idade. anos. O Gigantinho ainda era habitável. Pô, cara, o Gigantinho na época cabia 20 mil pessoas, né, fantástico, era fantástico. eu Lugar de vi- muitos shows nesse. Nossa, cara. E aquilo ali era uma época de efervescência nos anos 80, né, cara? Então, além das bandas gaúchas, também eu tive o privilégio de ver as principais bandas do rock brasileiro, aquele dos anos 80, tocando em Porto Alegre, sempre num Gigantinho lotado, cara. Paralamas, Legião Urbana, Kid Abelha, Barão Vermelho, Barão Titãs, Vermelho. tudo, cara, tudo. Eu vi todos esses shows. Então, cara, não tem como um cara que gosta de música, que foi educado com música nos anos 80, e eu ainda tive também o boom porque o meu pai tinha música negra, mas já tinha o rock com ele. E a minha mãe tinha MPB. Mas aí tu tem o boom do rock também, depois do primeiro Rock in Rio em 85, porque daí a gente tem acesso a essas bandas gringas, inclusive o Rush não tocou no Rock in Rio, mas, pô, cara, a gente começa a manusear os discos do Rush, do AC/DC, do Iron Maiden, dos próprios Rolling Stones, né? Aí a galera começa a descobrir os Beatles, ali nos anos 80, porque os Beatles já tinham acabado, os Beatles acabaram em 69, sabe? Só que do Led Zeppelin, Black Sabbath, a gente começa a ter acesso àquilo ali. E aí entra um papel muito importante na minha geração, que são os irmãos mais velhos dos meus amigos. Porque daí eram os caras que tinham os discos das bandas dos anos 70, o Genesis, o Van Halen, sabe? Então a gente tem esses discos todos como referência e isso mudou essa geração, cara, sabe? De tipo, pô, o amigo ligar pro outro assim, cara, comprei o disco novo do Dire Straits, vem aqui pra casa pra gente escutar. Come on. Sabe? Era um evento, cara. Cacete. Sabe? Porque não era fácil pra nós, assim, né? Galera de classe média baixa. Não era assim, pai, me dá dinheiro pra eu ir lá comprar um disco. Não, cara. Era disco diferente. Não era caro, mas também não era barato. Sabe? Mas então era a vida com a música, a gente vivia a música, cara. A gente se reunia, a gente botava o disco pra tocar e não tinha uma tela. A gente prestava atenção no que estava entrando por aqui, sabe? Era isso. Então, por isso que eu acho que a minha geração... Acho não, tenho certeza. Que a minha geração tem uma relação muito diferente com música, porque a gente foi criado ouvindo música, para depois ver música. Porque música, na sua essência, é pra entrar por aqui, né? É pra entrar e... Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Qual foi a última vez que tu ouviu música? Que eu ouvi música hoje de manhã. Não. Eu quero te perguntar a última vez que tu ouviu música. Que eu tu ouvi... parou, Parei pra ouvir música. tu fechou os olhinhos e tu ficou ouvindo música. Hoje é sexta, eu faço... Parece brincadeira, mas eu gosto de fazer isso. Faz isso. Faz. Tu é uma exceção, cara. Eu fiz isso... Quando é que foi o feriado? Foi na terça-feira. Segunda noite. Mas pelo amor de Deus, Segunda cara. noite. Que coisa Na sensacional. casa da pessoa que eu acabei de te falar. Mas então. Sem tela. Tomando um vinho. Mas olha isso, Com cara. uma luz baixa. Isso é experiência. É experiência de música. Por isso que eu acho que hoje em dia a gente tem essa volta muito clara do vinil, né? E que volta. Por quê? Porque as pessoas estão querendo voltar a ouvir música de qualidade, música de alta qualidade. Eu, por exemplo, agora, cara, eu fechei uma parceria com uma plataforma de música francesa. Francesa? Chamada Qobuz. Cobas. Qobuz. Q-O-B-U-Z. Cobas. Eles são um concorrente do Spotify, Tá. só que com uma diferença. Aliás, duas diferenças muito importantes. A primeira, a mais importante, eles remuneram os músicos 5 vezes mais que o Spotify. É bem diferente. E a segunda, tão importante quanto, os arquivos são em high quality, em altíssima qualidade. Então, quando tu dá o play, mesmo no streaming, vai até demorar um pouquinho para a música vir, mas ela tem uma qualidade muito Vem maior. com efervescência. E eu conversei com o marketing deles dizendo, gente, vamos fazer um trabalho no rock gaúcho. Porque eu tenho esse know-how, eu tenho essa possibilidade de ampliar o Qobuz aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma plataforma que interessa muito para mim, para as pessoas ouvirem música em qualidade melhor. Então já fica a dica aqui. Baixem o Qobuz. Inclusive tem até um código que eles me deram, que é Lele Beleza, vou baixar. Lele Qobuz.
tá? Depois me passa o aplicativo, eu vou baixar. Lelê Cobus. Pode botar na tela aí, pede pra produção botar Lelê, aí. vou botar. Lelê Cobus, que você ganha 2 meses grátis. Vamos fazer um teste. Eu quero ter Como esse é que é a aplicativo. plataforma? Tá? Eu quero te fazer uma proposta. Vamos lá. Pela primeira vez na história eu vou fazer isso. Não que eu tenha tantos anos de comunicação com tu, mas eu acho necessário. Eu quero gravar um segundo episódio contigo. Por favor. Porque eu acho que tá tão boa a nossa conversa que em um episódio não dá pra gente resumir tudo. Não É tem só como me resumir, chamar. tem que ter tempo. Tá, então vamos ver o seguinte. Paramos no Lelê como produtor de bandas de rock gaúcho. Porque A primeira fase. primeira fase. Quando eu comecei a trabalhar com as bandas. Porque, tem muita história pra contar. Depois eu quero saber de fevereiro de 2005, quando bandas de rock gaúcho se reúnem. E o início do Lelê no rádio. Pode ser? Tu aceita esse convite? Voltaremos. Então tá. Então, o próximo episódio que você vai ver de Lelê Bortolatti aqui é a segunda parte dessa história, que tem a ver com música, tem a ver com bom gosto, tem a ver com felicidade, com Colorado, com futebol, com vida. Pra você, boa noite com Calçados Beira-Rio e Unimed Vale dos Sinos.